Deus não está ouvindo as suas preces? A vida muitas vezes parece ser injusta com você? Você está fazendo a sua parte ou só está esperando em Deus? Oi, aqui é a Jéssica. E nesse vídeo a gente vai fazer algumas reflexões a respeito de se a vida é justa, se a vida é injusta e de se você está fazendo a sua parte para obter aquilo que você pede. Além de refletirmos sobre a responsabilidade que temos sobre a nossa própria vida. Quantas vezes fazemos orações ou fazemos lamentações para Deus, esperando que Ele cumpra a nossa vontade, quando na verdade o correto seria que seja feita a tua vontade e não a minha. Você já parou para pensar que Deus já fez aquilo que é necessário? Deus te deu a vida e todos os dias está te dando uma nova possibilidade de tomar atitudes diferentes, de ser uma pessoa melhor. E enquanto isso, muitas vezes a gente fica esperando que as situações elas caiam do céu. A gente pode orar, a gente pode pedir, a gente pode escrever e a gente pode solicitar a Deus aquilo que a gente quer. Mas muitas vezes a gente não faz a nossa parte. E não fazendo a nossa parte, nada mais justo do que a gente não receba aquilo que a gente quer. E muitas vezes aquilo que a gente quer nem é o que vai ser melhor pra gente. Você já parou para pensar quantas vezes a gente pode pedir algo para Deus e um tempo depois, talvez anos depois, a gente descubra que aquele algo não era tão bom assim pra gente? Deus, Ele sabe de todas as coisas. Deus, Ele tem uma sabedoria infinita. A nossa sabedoria enquanto seres humanos, ela ainda é muito limitada. A gente não consegue enxergar o todo da situação. A gente enxerga sempre pequenos pedaços da realidade, mas não a realidade em si. Muitas vezes a gente pode achar que a vida é injusta ou que Deus de alguma forma está nos castigando por alguma coisa que a gente fez. Mas a realidade é que a gente mesmo planta a semente e depois quando vai colher não reconhece aquilo que plantou, porque muitas vezes não estamos atentos. Muitas vezes achamos que a vida está sendo injusta com a gente ou que estamos sendo castigados por Deus. Mas o fato é que aquilo que a gente planta, a gente colhe. E se a gente não plantou hoje, talvez a gente tenha plantado semana passada, ano passado, mas o fato é que em algum momento da nossa existência, a gente plantou aquilo que a gente está colhendo. Não estou dizendo aqui que não é possível existirem injustiças, mas sempre que essas injustiças, que ao meu ponto de vista são raríssimas de acontecer, acontecem, elas serão reparadas. Pois as leis universais não permitem que a gente fique vivenciando injustiças. Eu te pergunto, independente da sua crença religiosa, no sentido de qual religião você frequenta, se você acredita em Deus, se você acredita nos ensinamentos que Jesus Cristo trouxe, eu te pergunto, você está seguindo os mandamentos? Porque são dos passos básicos. Muitas vezes a gente se sente injustiçado, muitas vezes a gente sente que as nossas orações não são ouvidas, não são escutadas por Deus. Mas a gente sequer cumpre a lei, a gente sequer cumpre aquilo que é a nossa responsabilidade, é a nossa parte, é aquilo que a gente precisa fazer para muitas vezes alcançar aquilo que a gente quer. Se isso for realmente bom para a gente, se isso for realmente benéfico e se isso não for gerar prejuízos a outras pessoas, porque o que é bom para a gente tem que ser também bom para as outras pessoas, ou pelo menos não fazer o mal para outra pessoa, não ser prejudicial para outra pessoa. E olha aqui que eu abri na internet, num site aleatório, os 10 mandamentos. Aqui eu pesquisei pelos 10 mandamentos judaicos, mas você pode pesquisar apenas pelos 10 mandamentos. E preste atenção, primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de ti. Será que você, na sua vida, está colocando outras pessoas como ídolos, outras pessoas como deuses e não está dando prioridade a Deus? 2. Não tomarás em vão o nome do Senhor, teu Deus, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. 3. Santificarás o dia de descanso. 4. Honrarás a teu pai e a tua mãe, para que vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. 5. Não matarás. 6. Não cometerás adultério. 7. Não furtarás. 8. Não dirás falso testemunho contra teu próximo. 9. Não cobiçarás a casa do teu próximo. 10.
Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o gado, nem coisa alguma que lhe pertença. Ou seja, será que você, na sua vida hoje, está cumprindo todos esses mandamentos? Ou tem alguma coisa aí que está em falta? Reflita, se questione sobre isso. Para a gente receber aquilo que a gente quer na nossa vida, a gente tem que fazer por onde? A gente tem que plantar. Por exemplo, vamos supor que alguém quer trabalhar como psicólogo. Se essa pessoa não estudar, se ela não se dedicar, se ela não for fazer uma faculdade, se ela não participar dos estágios, como essa pessoa vai atuar como psicólogo? Não tem como. Primeiro a pessoa tem que plantar para depois colher aquilo. Do mesmo jeito, se eu vou plantar uma semente de melancia, eu não vou colher morangos, eu vou colher melancias. E isso se eu cultivar. Muitas vezes não é simplesmente pegar a semente, jogar e achar que aquilo vai dar bons frutos. Não, a gente tem que cultivar, a gente tem que aguar, a gente tem que cuidar, a gente tem que adubar. Da mesma forma são os nossos relacionamentos. Não dá para achar que sem o nosso esforço as coisas simplesmente vão fluindo e vão acontecendo. A gente precisa se dedicar nos nossos relacionamentos. Seja relacionamento amoroso, seja com amigos, seja com pais. Se a gente quer que as coisas frutifiquem, a gente precisa colocar as nossas mãos para trabalhar. A gente precisa se colocar em ação. E as leis universais, você já ouviu falar delas? Eu abri um site aqui e eu vou ler as leis universais para você. As 12 leis universais. Primeiro, a lei da energia. Afirma que tudo no mundo carrega uma frequência vibracional específica. Somos seres energéticos que vibram constantemente. E cada pessoa, emoção, objeto, pensamento e intenção vibram em frequências específicas. Por que tem gente que com frequência é assaltada? E por que tem pessoas que nunca foram assaltadas? E por que tem pessoas que foram uma vez, depois não foram mais? Mesmo se essas pessoas tiverem rotinas semelhantes, mesmo se essas pessoas saírem em horários semelhantes para ir trabalhar e voltar para casa. Tudo isso é porque nós emanamos uma determinada frequência e a gente acaba se conectando com frequências semelhantes à nossa. Por isso que às vezes a gente não entende porque um determinado fato considerado negativo aconteceu com a gente. Quais são os tipos de pensamentos que eu estou cultivando dentro de mim? Quais são as minhas emoções? Qual é a minha ação? O que é que eu estou fazendo, pensando e sentindo? Porque tudo isso vai gerar uma média e essa média é o que vai fazer as coisas acontecerem ou não na nossa vida. Quais são as crenças que eu tenho? Eu acredito que verdadeiramente eu mereço ser feliz ou eu acredito que eu devo ser castigado? Eu acredito nos meus sonhos e nos meus potenciais ou eu quero muito algo, mas ao mesmo tempo eu coloco dúvida naquilo? Reflita, se questione, perceba, se perceba. 2. A lei do ritmo. Para tudo existe um ritmo universal que pulsa de acordo com o princípio criativo desde as marés, as estações do ano, até a atração e a sexualidade. Podemos aliviar o estresse exercendo a paciência com sapiência e confiando num fluxo natural dos processos. 3. A lei da ação. Afirma que a ação é ou deve ser realizada para criar uma mudança nas circunstâncias em qualquer capacidade. Não basta só ter a intenção e acreditar na mudança, mas também tomar medidas tangíveis para que seu movimento aconteça. Você está tomando atitudes e está tomando as atitudes corretas para alcançar aquilo que você quer? Porque Deus já fez e continua fazendo a parte dele. Agora depende de você. Depende de você fazer a sua parte, de buscar ao máximo manter pensamentos positivos, de ser a cada dia uma pessoa melhor do que você foi ontem, de não repetir os mesmos padrões emocionais, de não repetir os mesmos padrões de pensamentos e atitudes. Senão você sempre vai viver nesse ciclo, sempre vai viver nesse looping. Sempre pedindo, sempre sofrendo, sempre chorando, sempre com foco no negativo. E quanto mais você foca nas coisas negativas, quanto mais você foca na dificuldade, mais problemas você vai ter. Foque na solução, em como você pode resolver a situação atual.
de como você pode se dedicar mais e dar o seu máximo para resolver a situação atual. E com o sentimento e com a confiança de que as coisas já deram certo. Quarto, a lei da unidade. Afirma que todos somos partes de uma energia harmoniosa e singular. E quando uma coisa se move, tudo se move. Podemos vir a entender como nossas ações afetam os outros ao nosso redor e como as ondas de consequências e benefícios são sentidas. 5. A lei do gênero. Afirma que não existe energia superior, apenas energia complementar. Quando compreendemos a relação entre as energias femininas e masculinas, Yin e Yang, começamos a nos sentir mais equilibrados e completos como pessoas. 6. A lei da polaridade. Afirma que existe 2 fins para tudo, 2 extremos e 2 fins. Onde existe um fundo, existe um topo. Quando uma porta se fecha, outra se abre. A polaridade nos mostra que quando enfrentamos uma perda em nossas vidas, é importante observar que o universo também cria ganhos em outro lugar. 7. A lei da relatividade. Afirma que tudo ao nosso redor não precisa ser julgado, certo ou errado. Podemos ver tudo como se fosse uma nova oportunidade de crescer, junto com os movimentos do universo, em vez de reagir de uma forma que pode interromper nosso alinhamento com aquilo que estamos colocando energia. 8. A lei da transmutação de energia. Afirma que a energia está sempre em movimento e cabe a você tirar a energia que existe em nós e ao nosso redor e usá-la em nosso proveito. A raiva pode ser transmutada em paixão e a energia sexual pode ser convertida em criatividade. 9. A lei da compensação. Tudo que fazemos cria um resultado igual ao esforço aplicado. Quando você empurra algo, se move. Quando você sorri, isso cria felicidade. Quando você discorda, isso cria tensão. 10. A lei de causa e efeito. Tudo na vida acontece por um motivo. Temos a liberdade de fazer nossas próprias escolhas, ou seja, uma consequência de nosso livre-arbítrio. Por mais que às vezes acontecem coisas que possamos perceber como negativo, às vezes é o universo trabalhando em nosso nome. 11. A lei da atração. Afirma que os corpos são atraídos por energias. O que focamos, nós atraímos. Preste atenção onde seu foco e a sua energia estão. É a direção que nosso futuro está tomando. 12. A lei da correspondência. Somos o reflexo do que existe em nossa mente inconsciente. Aquilo que está dentro está fora. Há uma correspondência direta entre como nos sentimos por dentro e o que vivenciamos por fora. Ou seja, a gente já tem tudo o que a gente precisa. A gente já tem todas as informações necessárias para a gente fazer a nossa parte. E Deus certamente já está fazendo a dele. Agora depende de mim, depende de você estudar, entender as leis universais, entender os 10 mandamentos e aplicá-los, que é o mais importante. Porque se você tem um conhecimento, mas você não o aplica, de nada ele tem poder, de nada ele vai transformar a sua vida. Durante muito tempo eu li vários livros e não apliquei sequer metade do que estavam dentro desses livros. E como vamos obter resultados dessa forma? O resultado ele só vai vir com a nossa prática. O estudo, a meditação, a reflexão, elas são necessárias sim, mas também a aplicação, a ação, a nossa atitude, o nosso mover, ele é extremamente necessário. E tudo o que pedires em oração, se crerem, vocês receberão. Você realmente crê que é possível? Você já sente que é real hoje? Você já está fazendo a sua parte, dando o seu máximo? Você está focando no positivo? Se você realmente tem 100% de certeza que isso vai se concretizar, mais cedo ou mais tarde as coisas vão acontecer. Mas se você tem 1% que seja, ou 0,01% de dúvida, isso não vai se concretizar. Então dê o seu máximo e tenha confiança plena de que as coisas irão acontecer da melhor forma possível. Talvez o que você quer ainda não é tão bom assim para você. Talvez você vai ter e vai ser algo ainda melhor. Eu quero contar um pouco para você das minhas experiências.
Durante muito tempo eu quis ter um relacionamento, durante muito tempo eu quis gravar vídeos para esse canal, durante muito tempo eu quis me mudar do lugar de onde eu estou morando atualmente. Porém, durante muito tempo também eu adiei tomar decisões, durante muito tempo também eu tive muitas dúvidas, muitas incertezas. E as coisas, elas não acontecem quando a gente quer que aconteçam, elas acontecem quando a gente está pronto. Quando a gente realmente está se dedicando, quando a gente realmente está se esforçando. Hoje eu estou dentro de um relacionamento, hoje eu estou gravando os vídeos para colocar aqui no canal do YouTube. Faltam poucas semanas para que eu me mude. Eu vou sair do lugar de onde eu estou morando e vou morar em outro lugar. Mas para tudo isso, precisou de uma ação, precisou de um primeiro pensamento, precisou de um querer e de uma atitude para que as coisas funcionassem, para que as coisas acontecessem. Não adianta, por exemplo, você pedir um namorado para Deus e ficar o dia todo dentro de casa. Não estou dizendo que é impossível de acontecer, mas a probabilidade diminui bastante. O mais provável é que não chegue alguém na sua porta dizendo: oi, eu fui enviado por Deus para ser seu namorado. Não. Você precisa se trabalhar. Você precisa ser alguém melhor se você não quiser atrair os mesmos padrões que você já atraiu. Você precisa seguir aquilo que verdadeiramente você acredita. Você precisa ser uma pessoa mais espontânea, para que aí sim você possa atrair uma pessoa mais compatível com você. Você precisa se conectar com a sua melhor versão, porque você vai atrair exatamente aquilo que você é. E você precisa pagar o preço das coisas que você quer ter na sua vida. Se arrumar um emprego, você realmente está fazendo tudo o que é necessário para arrumar esse emprego? E se de repente você tiver, será que realmente é para você ter um emprego? Será que não seria mais interessante para você empreender? Então pense e reflita se realmente você está fazendo a sua parte, porque Deus, Ele já fez e continua fazendo. Agora, me conta aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre o que eu falei aqui nesse vídeo. Muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo muito em breve. Um beijo pra você e tchau!